Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Bárbara e eu resolvi aqui abrir esse canal de vídeos onde eu vou falar um pouquinho. Eu não sei ainda se vai ser de maneira rotineira ou se vai ser em cima das minhas necessidades. Vamos ver aí como fica a aceitação desse vídeo, se as pessoas vão gostar, enfim, né? Se as pessoas vão ver, vão gostar e me motiva a continuar. O que me motivou a fazer esse vídeo, que era para ser só um, e eu resolvi dividir em 6 e estrear dessa maneira, já com 6, que recentemente eu assisti a série Mad Men, e ela me intrigou muito, e ela tá comigo diariamente desde então, e tá me dando muita vontade de falar sobre as personagens femininas de Mad Men. Sendo que nesse vídeo eu não vou falar delas. Eu vou falar a partir do segundo vídeo aqui dessa série que eu tô fazendo. Nesse primeiro vídeo eu vou me concentrar e falar sobre o Don Draper, né? Que é o personagem central, onde meio que tudo gira em torno dele. Então acho que é importante até para um melhor entendimento das coisas que eu vou falar sobre as personagens femininas a seguir, que se entenda também um pouco desse personagem do Don Draper. A série Mad Men, ela até muito recentemente estava na Netflix, até o dia que foi anunciado que ela iria sair, dali a algum tempo. Eu soube dessa notícia, faltavam algumas semanas para dar esse dia de sair, então eu saí correndo, assisti tudo em 10 dias, talvez 2 semanas, algo entre 10 e 15 dias. Foi um mergulho, mas não foi a primeira vez que eu assisti. A primeira vez que eu assisti foi quando ela foi exibida na época mesmo em que foi lançada, né, entre os anos de 2005 e 2012. Eu nem assistia semana por semana, né, porque naquela época séries eram lançadas um episódio por semana em seu canal de origem, né, ainda é um pouco assim, mas a gente meio que se acostumou ao esquema Netflix. Mas eu assistia a temporada inteira, eu esperava ela acabar, baixava tudo e assistia, mas só ia retomar ela dali a um ano. Comecei a ter a impressão, durante os anos que passavam, que foi entre 2005 e 2012, que era a série mais especial e mais legal que eu já tinha assistido. E desde então, apesar das séries em geral terem ficado cada vez mais sofisticadas em suas narrativas, em suas produções também, eu continuo afirmando que é a melhor série de todas até agora. Eu ainda não assisti Sopranos. Todo mundo diz que a minha opinião pode mudar quando eu assistir Sopranos. Mas eu acho a melhor série de todas. Da primeira vez, uma coisa que já me chamou a atenção, mas de que eu comentava com os outros e que a cada temporada se fortalecia isso, era justamente essa questão de como a série retratava as mulheres, do cuidado que tinha com as personagens, com a elaboração dos personagens femininas. Era uma coisa que me empolgava demais, e eu falava isso com as pessoas, comentava com os meus amigos que também gostavam da série de maneira muito empolgada e muito festiva, muito comemorativa. Dava para perceber também que no quadro de roteiristas tem bastante mulheres escrevendo a série, e eu comemorava tudo e achava que era um reflexo disso, comemorava de maneira muito festiva. Sendo que agora assistir de maneira como uma imersão, que foi o que aconteceu com a série, né? Eu mergulhei de fato na série, vendo 4, 5, 7 episódios por dia às vezes, me deu um gosto agridoce. Essa sensação de que as mulheres são muito importantes e que o cuidado na construção dessas personagens é incrível se manteve, mas ao mesmo tempo me deu um gostinho agridoce assim na boca, porque a construção delas é bacana, mas o final delas não é tanto, né? Tem uma personagem que é até controverso quando eu comento isso, alguém sempre se lembra, mas a personagem tal, que eu vou comentar sobre isso aqui, ela tem um final mais legal e tal, mas eu tendo a discordar não, mas não a concordar completamente, sabe? Eu tenho algumas questões que eu vou elaborar aqui. Eu tinha feito um vídeo só, que ia durar mais de 1 hora, e eu achei mais prudente dividir e fazer um vídeo por personagem. No vídeo dessa personagem eu vou falar um pouco sobre isso que eu acabei de dizer aqui. Mas vamos lá, o Don Draper, que eu também aqui já prossegui mais do que deveria aqui nessa apresentação. O Don Draper, ele é um personagem muito bem construído. A proposta dele de construção é genial mesmo, né? Porque ele desconstrói e mostra pra gente que o self-made man,
que é uma coisa, uma instituição norte-americana, né? Essa figura, esse arquétipo, ele é frágil, né? A série desconstrói esse arquétipo, de certa forma, e mostra pra gente que esse arquétipo é praticamente um conto de fadas artificial, e que não é possível, né? Essa coisa do self-made man, que é construído a partir do nada e consegue fazer sucesso apenas pelo fruto do seu esforço, como recompensa. O sucesso é uma recompensa do seu esforço, e que a gente traduz aqui, tem sido muito usual, moda, sei lá, falar da tal da meritocracia, que tem certas pessoas que acreditam como se ela fosse, se existisse, como se fosse possível, se fosse uma coisa possível de fato. A série mostra pra gente que é uma construção, né, que ela foi, inclusive, construída por conta, assim, né, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, vamos pegar isso de exemplo, a gente viu muito cinema, ela chegou aqui pelo cinema norte-americano e pela publicidade também norte-americana, ajudou a gente interiorizar isso e acreditar nesse conto de fadas como se ele fosse possível, mas ele é um conto de fadas como, sei lá, Cinderela, Branca de Neve e Papai Noel. Por quê? Pegando aqui o exemplo do Don Draper, né? O Don Draper, na verdade, ele chegou lá, ele veio do nada, ele de fato chegou lá, não foi honesto, não foi tranquilo, ele mentiu, ele dependeu muito da sorte, não foi só por esforço, tem o fator sorte aí que acontece na vida dele de uma maneira muito presente, e que é sorte, é ao acaso, não é nada místico, espiritual, nem nada, é sorte. E ele, além disso, mentiu, né? Ele não é Don Draper. Ele forjou essa identidade. Na verdade, ele roubou essa identidade de uma outra pessoa que existiu, que morreu e que se chamava Don Draper. O nome dele, de nascimento, que está na certidão, é Dick Whitman. Dick Whitman, vamos pegar o nome, né? O que o nome quer dizer? Dick pode ser um apelido para Richard, seria que, se a gente fosse fazer no Brasil, né, uma tradução literal, poderia ser um Ricardinho, um Rico, mas também lá fora, nos Estados Unidos, é uma gíria para falar do pau do homem, da pica do homem, da piroca. Como aqui se tentou numa jogada de publicitária com Braulio, lá o Dick é consolidado. Se fala da piroca, uma das maneiras é falar my Dick, minha piroca. Então o primeiro nome dele é Dick, e o segundo nome é Whitman, que se você separar Whitman é com homem, mas pode ser também juntado as palavras white, de branco, man, de homem, white man. Junta as palavras, tira o E, fica Whitman. Só a viagem da minha cabeça? Não. O próprio criador da série tem entrevista com ele dizendo que foi pensado sim o nome do original, do Don Draper, para ter o Whiteman no sobrenome. E como Whitman é um nome comum lá fora, que existe, um sobrenome que existe, eles optaram por Whitman. E, traduzindo os dois nomes, então, você tem a pica do homem branco. E é isso que o Don Draper e é por isso que ele chega em algum lugar. Ele consegue chegar em algum lugar porque ele tem um pau, e esse pau é branco. A partir daí, a gente já entende muita coisa. E ainda assim, e ainda com pau que é branco, que para ele vai ser possível, e que para a mulher não vai ser, ou para os negros não vai ser, mas eu vou acabar focando na mulher, que é onde a série analisa em paralelo mesmo, né, faz as construções em paralelo. As mulheres nenhuma são Don Draper, tem as mesmas facilidades de certa forma para ele. O Don Draper chega nesse lugar, ele conquista o tal do sonho americano, que eles vendem que não é impossível, que é possível, e ele não é satisfeito, ele é praticamente morto por dentro. Ele não consegue evoluir, ele tem comportamentos autodestrutivos. A gente vai entendendo, conforme a gente vai descobrindo que ele não é o Don Draper, que ele é o Dick Whitman, isso logo na primeira temporada, a gente vai também conhecendo um pouco da infância dele e ver que realmente essa coisa atormentada dele tá lá atrás. Nesse quesito, a série tem uma coisa muito psicanalítica também, de memória, do que acontece na infância e de vários símbolos e sonhos e coisas simbólicas, signos e símbolos. Mas ele nasceu de uma prostituta que morreu no parto. Aí
o pai se viu obrigado a pegar ele para criar. Isso é possível porque o pai é casado com uma mulher que eles estão tentando ter filhos, mas não conseguem, e pela estrutura social, aquela família que espera socialmente dela que se forme, ele é um garoto, né? Então é um herdeiro ali, apesar deles não terem absolutamente nada, eles vivem numa extrema pobreza. A mãe, essa mãe madrasta, nunca aceita ele completamente, né? Porque não é filho legítimo, e ela é religiosa, protestante. A gente entende, e se a gente for fazer paralelos com o que acontece na vida real, e até mesmo o que acontece no Brasil, por que não? A gente consegue ver paralelos, por exemplo, de como a religião chega em comunidades, em lugares onde a extrema pobreza é institucionalizada, não há interesse que ninguém ali saia desse lugar. Como é que a igreja, a religião chega ali para justamente conformar essas pessoas, para essas pessoas acharem que elas estão ali naquele lugar porque Deus quis, porque há honra em ser pobre, e se elas tiverem qualquer movimento de revolta ou de questionamento em relação àquilo, elas podem pagar com castigos, elas podem ir para o inferno. A possibilidade de fazer coisa errada arca para elas com um sentimento muito de culpa que as paralisa também. E dentro desse ambiente é óbvio que se cria um ambiente muito infeliz, né, de convívio, de vivência, aonde também fica um território muito fértil para violências, né, violências domésticas, violências de todos os tipos, né. O Don Draper, ainda como Dick Whitman, nesse lugar, ele é abusado sistematicamente, não sexualmente, mas de maneira emocional pela mãe e pelo pai, e de maneira física pelo pai. O pai dá umas porradas nele, ele sofre bastante naquele lugar. O pai tá sempre bêbado, né, até para fugir daquela realidade, e acaba morrendo de maneira bem patética com coice de cavalo. E aí ele acaba indo, ele já é uma criança assim, entrando na pré-adolescência, e ele vai passar a adolescência num bordel, que é para onde ele vai depois que o pai morre. E aí ele vai completamente viver num lugar realmente esse, de fato, marginalizado por todos. Então ele sai de uma casa onde ele foi de bebê, a criança, onde ele se entendeu como gente, de um lar de muita violência, de extrema pobreza, para ir para um bordel, onde as mulheres ali são postas como mercadoria, mas que pelo menos há, ao menos, um núcleo familiar talvez um pouco mais estruturado do que até da própria família que ele cresceu os primeiros anos, mas ainda assim um lugar muito duro, onde ele vê muita coisa que acaba o traumatizando e que justifica muito a relação que ele tem, inclusive com as mulheres, e as mulheres que ele procura, né? As amantes são sempre meio atormentadinhas, assim. Tem análises que dizem que ele está sempre em busca daquela primeira prostituta que tira a virgindade dele, que o faz quase que como uma maneira caridosa ali, enfim. E esse é o Don Draper, que vai crescer, vai se transformar em Don Draper, porque rouba a identidade de um companheiro dele de guerra da Coreia, da Guerra da Coreia, né? Ele vai para a Guerra da Coreia, que era uma maneira também dessas pessoas fugirem de suas realidades. E lá ele tem um companheiro de regimento, onde numa certa missão estão apenas os dois, esperando, meio que nada acontece, até que um dia acontece alguma coisa, eles entram em ação, se saem bem, e quando eles estão comemorando, acontece um acidente besta, involuntário, completamente acidente mesmo, mas que o Dom que provoca por conta de um isqueiro. Ele vai acender um cigarro, provoca um grande acidente que acaba matando o Dick. Provoca por conta de um isqueiro ao acender um cigarro, e acaba rolando uma grande explosão. O Dom verdadeiro morre. E o Dick fica extremamente chocado e culpado, e sente a morte desse companheiro, desse amigo, mas ao mesmo tempo ele vê ali uma possibilidade dele apagar esse passado, porque bem ou mal ele sabe que com esse passado, com esse histórico que ele tem, mesmo nos Estados Unidos do sonho americano, não vai ser possível ele moving forwards. E aí essas duas palavras, moving forwards, andar, né, para frente, e é uma expressão que ele usa a partir daí, a partir do momento que ele vira Don Draper, ele usa o tempo todo.
ele usa pelo menos uma vez com cada um dos personagens centrais que circundam ele ao longo de todas as temporadas da série. Em dado momento, ele fala ou ele próprio, ou ele diz que é a agência de forma geral, ou ele dá um conselho, por exemplo, ele fala isso para Peggy, de que as pessoas têm que moving forward, não olhar o passado, não olhar, seguir em frente para poder crescer. Sendo que ele, apesar de pregar isso como se fosse um mantra, no interior dele é como se ele tivesse morto, né? Ele não... Ele conseguiu sucesso, ele conseguiu status, ele se casou com uma mulher maravilhosa, e a gente vai falar isso no episódio da Barry, e depois se casa com outra mulher maravilhosa, que é a Megan, e a gente vai falar isso no episódio da Megan, mas ele né, tem aquela apresentação, né, do Madman, no final é o personagem que simboliza o Dom, caindo de um prédio alto como se estivesse se matando. E a série ela faz várias brincadeiras de deixar a quem acompanhava na época aberto e uma iminência quase. Se especulava muito se o Dom iria se matar ou não, e por diversas vezes ele deu alguns sinais que parecia que ele ia se matar. Mas assistindo a série toda, e ele não se mata, até acaba numa virada, uma epifania que vai revolucionar a história da publicidade, mas ele tá morto por dentro, e eu acho que, na verdade, esse pular dali tem duas outras metáforas. É a metáfora daquela era da publicidade caindo, né, em decadência, e também a morte de dentro dele, né, dele ser dois homens, e ele se sente meio morto por dentro. Na vida dele, de vários abusos autodestrutivos, ele acaba abusando muito também das mulheres ao redor, apesar de ser um homem honrado e fazer às vezes coisas muito, muito legais com todas elas, de homem honrado, de um cara legal, talvez de um cara que tenha passado também por poucas e boas. Então às vezes para ele, em certos episódios, a gente percebe que ele tem uma facilidade de ter empatia com certas mulheres maior do que a facilidade de qualquer outro homem com outras mulheres. Ainda assim, sobretudo as que se relacionam amorosamente com ele e a filha dele, existe ali um abuso, ainda que involuntário dele, mas ele acaba cometendo e fazendo as pessoas em volta dele, sobretudo as mulheres, sofrerem demais. E só para encerrar aqui a coisa da meritocracia, eu encerrar aqui esse vídeo e já anunciar quais vão ser os próximos, ele chega lá, ele tá, durante a série toda, ele tá em ascensão na carreira, mas durante a série toda com muito altos e baixos emocionais, dos quais o levam quase sempre a postar alto demais e deixar quase... Em vários momentos você acha que ele vai deixar tudo a perder, mas não acontece. Acaba virando um padrão isso dele, né, desses altos e baixos. Mas ele chegou lá, e a gente se pergunta, ele chegou lá mesmo, né? Para além da mentira, né, de fingir que é um homem que não é, porque com o passado ele não seria, para além dele ser um pau branco, que pelo menos deixou ele entrar pela porta da frente ali naquele universo, mesmo ele ali, com as pessoas assumindo que ele é um Don Draper que veio do nada, mas não de um bordel, talvez de uma família de imigrantes que talvez tenham ajudado a construir os Estados Unidos, né, já que ele é filho ali da Segunda Guerra, poderia ser possível um Don Draper vindo dali. Todo mundo sabe que a família dele não é aristocrática, nem nada, mas aceitam ele, pelo menos porque eu acho que o vem por ali, né, dentro do sonho americano. Isso cabe da educação que não é uma educação formal, do cara que se cria do nada. O do nada tem que vir pelo menos desse lugar de dignidade, né? Coisa que um prostíbulo e um pai alcoólatra que bate no filho, na mulher, enfim, não é, né? Mas ainda assim, ele ali, ele é a exceção. Mesmo sendo pau branco, ele é a exceção. Porque não tem nenhum outro homem ali que venha desse lugar que ele. Não no lugar dele, né? No lugar equivalente ao dele, não tem. A gente tem os dois superiores a ele no início da série, mas que ele acaba se equivalendo e vai virar sócio e tal. O Roger Sterling e o Cooper. A gente tem um subalterno dele, né, no início da temporada, que é o Peter Campbell. Esses personagens, por exemplo, são bem nascidos, né? Assim, eles vêm de
uma família burguesa, de uma família tradicional, ali dentro dos padrões nova-iorquinos, norte-americanos, famílias famosas, uma certa aristocracia ali. Eles são personagens densos, eles têm seus conflitos. O Roger e o Peter, esses dois, têm conflitos muito interessantes, eles representam coisas muito interessantes da gente pensar, observar, acompanhar. Mas eles estão vivendo dentro de um meio do qual eles nasceram para serem dali, né? Eles herdaram aquilo da família. Ele não teve nenhum esforço para eles entrarem ali, como foi o esforço que o Dom, ex-Dick, teve que ter, né? Então, juntando aí todas as peças, a gente vê que, mesmo sendo o pau do homem branco, essa meritocracia é um pouco um conto de fadas, que ela não acontece da maneira, pelo menos, que o Dom ajuda a vender, como, por exemplo, na publicidade. E as mulheres, aonde ficam nisso? A partir do próximo vídeo eu vou começar a falar delas, vai ser um vídeo para as 5 mulheres que eu quero destacar. Para além disso, vale a pena prestar atenção em todas as mulheres. Eu falei que o filme, eu vi na época que a série estava na Netflix, mas agora ela está na Amazon Prime. Então, quem quer, eu vou dar um monte de spoiler, já dei, vou continuar dando, mas quem quiser rever, por exemplo, ou enfim, viu meus spoilers e quer acompanhar, até para aqui, vai lá assistir e volta, porque vale muito a pena acompanhar todas as mulheres. Ele vai ter muitas amantes e cada uma delas é uma pessoa completa de fato. Não importa se elas vão aparecer durante um trecho de um episódio ou se elas vão ficar mais recorrentes durante alguns episódios numa temporada, mas elas são personagens completas, assim como todas as secretárias, assim como as amigas das mulheres dele. As personagens femininas são extremamente bem construídas. Todos os personagens são bem construídos, mas o que difere essa construção das personagens femininas dos personagens masculinos é que os personagens masculinos, eles até têm uma construção, mas eles vêm de lugares muito padronizados. Esses coadjuvantes dos coadjuvantes, eles trabalham ali como massa. E tem até uns que saem desse lugar e vão virar personagens mais recorrentes, mais coadjuvantes, mas eles saem de um lugar que é padrão. Eles entram na série sempre como um grupo de rapazes, que são um grupo dos funcionários ali da firma, e aí vão ter os grupos dos criativos, o grupo dos vendedores, e se comportam de maneira mais padronizada enquanto homens. Já as mulheres, elas sempre, mesmo assim do grupo das secretárias, elas sempre são muito únicas. A construção de cada uma delas é muito única. E aí é que tá a grande ironia, né? Porque Mad Men é a série dos homens loucos, que é como eles se autodenominavam, esses homens da publicidade, da época de ouro da publicidade. Na verdade, Mad Men vai pegar dessa época de ouro do auge e o início da decadência dela, como ela era construída, né? Porque ela vai se renovar. Mas apesar de ser Mad Men e apesar da gente seguir o tempo todo o Don Draper e ele ser o central, na verdade é uma série muito focada nas mulheres. E aí, nos próximos episódios, a gente vai falar da Betty, que é a mulher dele, que vai ser o próximo, a primeira mulher dele, da Peg, que é a personagem talvez que muitos acham a mais legal de todas, e eu acho que eu concordo, a Sally, que é a filha dele, que começa com 8 anos de idade, a gente vai assistir essa menina crescer, a Joan, que é a secretária-chefe da agência, e que é uma mulher muito forte e que em alguns lugares funciona quase como uma dupla dele, do Dom, mas como uma irmã, um duplo. Eu vou chegar lá porque a Peg também funciona e é importante diferenciar como as duas operam. São iguais e diferentes nesse lugar de duplo do Don Draper. E a Megan, que é a segunda mulher dele, que já chega com a série bem começada, quando ela está indo para o meio, para o final, quando as coisas já estão na curva, que já chegou no pico ali de toda a ascendência que eles poderiam ter, e vai começar uma série de... Porque também a série se passa nos anos 60, né? Então, os anos 60 começou cheio de promessa e termina
com Nixon, né? Então, enfim. E a Meghan chega já quando esse sonho tá acabando. E vai ser a segunda mulher dele. E apesar de ficar menos na série, ela é construída de maneira sublime também. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse falatório todo e que vocês prossigam assistindo os vídeos. Tô lançando aqui os 6 ao mesmo tempo, então tem bastante coisa pra vocês verem aqui no canal e vamos ver se eu prossigo ou não, tá bom? Valeu, até mais!